Comunicando. J. Muito bem, de volta, 13 horas, 6 minutos e 44 segundos, hora oficial do Brasil. Mesa repleta como ontem, à minha direita, doutor Hélio Carvalho, lá na ponta direita, tem futebol logo mais, né? Lá na ponta direita, professor Luiz Antônio Vieira Coelho, Tony Coelho, meu amigo de 40 anos. À frente dele, o elegante, é um artista, né? Doutor Manuel Azevedo. Rábula sou eu agora. Ele é o quê, Ricardo? Cuspico. Cuspico. Cuspico, é um gentleman. E também doutor Ricardo Meira, a quem, vou botar o microfone mais próximo aqui, quero agradecer pelo empenho nas coisas internas aqui da nossa emissora. Muito obrigado, Ricardo. O Gil está lá do outro lado, nem cadeira temos hoje, tem até para pôr, mas o Jorge pediu para ficar de stand-by, porque, não, estou falando em relação à mesa que está repleta. Tem dias que eu faço o programa, eu, o Jorge e o Gilson. Tudo bem, o programa flui, com os ouvintes, interagindo, daqui a pouco o pessoal pelas lives, estamos aqui com o canal YouTube da rádio, que é youtube.com/Rádio Onda FM. E também lá no Facebook, a gente não tem feito pelo Instagram, tem preferido por lá. Quero mandar um abraço para o Afonso Lix, doutor Azevedo, que foi coordenador da Rádio Gaúcha, com quem trabalhei, Tony, durante muito tempo. Ele coordenava, produzia, e viu uma foto minha no Facebook, nesse estúdio feio como era, porque sempre achei feio. Só quando a gente montou, a rádio tem 23 anos, claro que não são os 23 aqui eu acho que são 19. E ele falou, J. Neto, essa cara séria não mexe comigo, porque eu recordo sempre do narrador mais simpático com quem trabalhei no Rio Grande do Sul. E eu fui lá e mudei a foto. Busquei uma foto que eu estou na praia Punta del Diablo, no Uruguai, sentado, pedi para fazer uma foto com o mar todo brabo. E ontem eu chegar aqui, eu sentei, virei para lá, do Facebook, e pedi pro Gilcinho tirar foto e mudei pegando o painel. Um abraço para o Afonso Lix. Através do Facebook, do Instagram e também do YouTube, as pessoas começam a seguir a rádio, né? Amplitude é uma coisa impressionante, todo mundo sempre dizendo alguma coisa. E tem gente que eu tenho visto lá, não seguidor, que não é amigo ainda, mas descobriu a transmissão do programa e passa a nos ouvir. Vamos lá cumprimentar o pessoal, saber os destaques, Gilson. Tony Coelho, Hélio de Carvalho, Ricardo Meira, Manuel Azevedo. Explicando para os três aqui que no rádio a gente não bota o título na frente, né? Por isso que não tem doutor nem doutor. É Hélio Carvalho, Manuel Azevedo e Ricardo Meira, mas todo mundo sabe que vocês são advogados. Pela ordem, Tony, boa tarde. Qual é o teu destaque, Tony? Boa tarde, Jota. Vou ser muito rápido, até porque vou orientar e pedir até aos ouvintes que não percam o programa de hoje. Porque está recheado aqui, nós temos um Rábula e 3 advogados renomados de Itaguaí. A gente vai aprender muito aqui. Toca o barco. Muito bem, valeu, Tony. Doutor Elinho de Carvalho, microfone, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Teu destaque, doutor Elinho. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos na mesa. O meu destaque, Jota, vai mais uma vez para a questão daquela fato ou fake, né? É fake news, não é? Hoje, eu tive a chance de ver ontem e hoje a propaganda novamente do governo federal na televisão, dizendo que em 2 anos tirou 2 milhões de pessoas da pobreza, da linha da fome, e essas pessoas não estão passando mais fome em 2 anos. Aí fica a minha pergunta. Essas dezenas de pessoas aqui no calçadão, você entra no estacionamento, nós estávamos lá no IMA supermercado, fui lá comprar o convite e encontrei 2 sujeitos pararam a gente, até ameaça pedindo. E esses pedintes que estão a cada dia crescendo, Olaria, Madureira, Itaguaí, Santa Cruz. Tá no telefone, que eu sei. Onde é que está os órgãos que fiscalizam fato ou fake? Será que é verdade 59 segundos. Não, tá no que telefone. o pessoal está saindo da linha da fome? Então tira. Fica esse meu questionamento e o meu destaque. Tá bom, então.
Eu estou falando aqui, não sei se está vazando, porque eu estou tentando resgatar uma matéria que eu vi há pouco tempo. Estava no Facebook o caso, não sei se o Tony sabe, o Ricardo, o doutor Azevedo acredito que não, porque a vida dele é mais Campo Grande, Rio de Janeiro, não vingou o pedido de liminar, não, liminar é como está o prefeito aqui, não vingou o pedido da CPI para tentar caçar o prefeito provisório, Tony. Chegou a ler isso mais cedo, Tony? Parece que o juiz aqui da comarca de Itaguaí suspendeu e determinou que comece, né? tudo de novo. Tudo de novo, mais ou menos isso. O que é pedir a suspensão de o início de uma liminar com 3 vereadores numa comissão para que comece tudo de novo? Pelo que eu entendi, no texto, eles insinuam, não, quer dizer, o juiz, né, e não é uma insinuação, é uma constatação. Por ser juiz, ele diz que Embora juiz erre também. usaram inteligência artificial para fraudar algumas provas, né, que não existiam, que os advogados procuraram e não acharam, né? Aquilo ali, então era isso aí. Esses advogados do prefeito provisório devem ser os caras muito bem preparados, né? Não vai ser com qualquer coisa, não. E eu acho que o salário dele deve ser muito bom, deles, Muito né? bom. Deve ser muito bom. Meu prezado amigo doutor Manuel Azevedo, boa tarde, prazer te receber aqui. Tens o destaque, por favor? Boa tarde, Jota. Quero começar saudando o Jota, na pessoa de quem saúdo os demais componentes da mesa, os ouvintes, os que estão assistindo, os telespectadores. E o que eu queria pontuar aqui hoje é que hoje é o Dia Nacional do Maçom. Eu ia te cumprimentar, eu já sabia disso. Então, Desde cedo eu recebi essa informação lá do Rio Grande do Sul. Parabéns, porque você é maçom, né? Sou sim. É o dia do maçom, Sou verdade. sim. E um dos maiores maçons que nós tivemos foi o Dr. Luiz Gama, que era um rábula. Rábula. E esse que Meu colega, então. Ele que, por sua vez, conseguiu a liberdade de mais de 500 escravos. Olha só, Então, sendo rábula, né? Sendo rábula. Não fizemos essa vinheta ainda, Gilcinho. Vamos produzir essa vinheta, Gilcinho. Então, eu queria, o meu ponto hoje, principal, seria, né, dar os parabéns a toda a Irmandade Maçônica. Muito bem, obrigado. Olha que chegou a notícia, o Gilson é bom mesmo, ele pegou aqui em tempo real. Comissão processante, quero opinião, já vou começar contigo, inclusive, Ricardo. Comissão processante instaurada pela Câmara de Itaguaí para tentar caçar o prefeito, que é o Rubem, eu não gosto desse apelido que ele tem, volta ao estágio inicial. Eu vou me aprofundar hoje no tema da justiça, do judiciário, da lerdeza. Por que que o Supremo Tribunal, fiquei pensando isso hoje de manhã, eu sabia que vocês viriam, ganhou essa notoriedade, tudo que decide é o Supremo Tribunal Federal. E agora tem essa briga com os Estados Unidos. O Flávio Dino disse que não vai cumprir nada. O prejuízo causado de ontem para cá, a nível de bolsa de valores, o dólar foi a 5,50 e pouco, quase R$6. Bom, vamos lá. Então volta ao estágio inicial. Os advogados do Alcaide, a matéria que está dizendo, entraram com mandado de segurança e o juiz Adolfo Vladimir Silva da Rocha, da primeira vara civil da cidade de Itaguaí, confirmou que, abre aspas, parte substancial, doutores, das decisões que motivaram o processo, fecha aspas, amparou-se em suposta jurisprudência constitucional e infraconstitucional que, após consulta direta aos cadastros oficiais dos tribunais, não existe ou foi adulterada. A gravidade do caso é indisfarçável, indicando possível utilização de ferramentas de redação artificial, aquilo que o Tony falou, né? Sem a verificação mínima de autenticidade, disse o juiz em sua sentença. Em bom português, na pressa de caçar o prefeito, os vereadores Fabinho Tassiano, Adilson Pipo e Nando Rodrigues, integrantes da comissão, usaram inteligência artificial e citaram decisões judiciais anteriores que simplesmente não existem. Me ocorre aqui agora, nesse momento, que o Gilson me passou, será que esses 3 vereadores entendem de inteligência artificial? Enfim, cada vez complica mais. Amigo doutor Ricardo Meira, boa tarde. Teu destaque já a tua opinião para eu ampliar
O doutor Azevedo, boa tarde, Jota, boa tarde, doutor Elinho, Tônio, né? Amigo de infância, né? E o meu nobre colega, doutor Ronald Manuel de Azevedo, né? Bem, me faz lembrar um fato que aconteceu, que foi público notório, no Paraná, um recurso, né? Um advogado usou também esse mesmo artifício, usar a inteligência artificial. Aí o que acontece? Ele criou uma ficção, uma peça ficticiosa de um fato fictício. Então ele vai criar jurisprudência, criou nomes de embargador inexistentes, vara inexistente, turma inexistente e por aí vai juntando. Então eu acho que quem vai usar a inteligência artificial para esse fim, cara, primeiro que não gosta de ler. Hoje eu vi, um tempo, até uns 2, 3 anos, eu vi um desembargador falando que a maioria dos profissionais de hoje, advogados, juízes, hoje, estão sendo formados pelo Google. Bota lá, pesquisa o tema que ele quer, corta, copia e cola, né? Meu tempo, cara, para me fazer 10 linhas, eu lia 20 livros, 20 autores diferentes, para criar o meu próprio texto. E se eu conseguisse criar o texto, eu entendia a matéria. Sim, com certeza. Mas hoje não, você bota um termo e manda, copia e cola. Aí quando chega numa audiência de instrução, o cara fica apático, ele não sabe nada, não sabe nem o que vai perguntar. Não é? Triste isso, hein? Triste. Eu fiz uma audiência, ainda era audiência de conciliação, aí na conversa eu perguntei o autor da ação, né? Se ele botou água no carro, usou. Aí se você usou água assim. Substituindo a gasolina? Não, botei assim, não, água no radiador, botei a água tratada, assim, que vem da companhia, né? Fornecimento para SEDAI ou outra coisa assim, ou água de poço, um poço artesiano bem tratada também. Assim, botei. Eu estou obrigado, vou pedir para ela consignar. Porque isso que deu problema no carro não foi um problema da retífica do cabeçote. O que a bomba trocou no orçamento tinha uma bomba d'água. Então quando fui ver, eu olhei pelas bronzinas, vi lá o motor aberto e tinha nos casquilhos, tinha um monte de brotuejazinha, que nem fica na tampinha do fogão, fica toda furadinha. Aquilo se chama cavitação. Quando o material está superaquecido e pinga água, e a água destempera. Então ele não volta ao tamanho normal, ao original, porque a água vai parar ele no momento que ele está dissipado. Então aquilo já era uma denúncia que tinha água dentro do kart do motor. E quando eu podia consignar, aí o advogado, o que ele fez? Não, o senhor não é perito, o senhor não pode. Olha só, o fato de não ser perito, mas não sou leigo. Eu, quando vou demandar uma ação, eu fundamento porque eu tenho que conhecer a matéria dos fatos. Não é adianta só tem conhecer. que se aprofundar a lei. Eu não tenho que só conhecer lei e jurisprudência. Eu tenho que dominar os fatos que estão ali. E, felizmente, eu conheço mecânica. Eu fiz um bom ginásio. Hoje eu faço os cálculos que o meu ex-germo está vendo hoje na faculdade de engenharia. Coisa que eu aprendi no ginásio, cara. Tá bom. Olha aqui, ó. Logo depois da matéria da inteligência artificial, doutor Hélio, doutor Azevedo, Tony Coelho, ouvinte, Gilson, diz o despacho aqui, pelo que leio, do tempo real que está à minha frente. Ante o exposto, doutor Azevedo, doutor Elinho, para opinar e o Tony, concedo parcialmente a liminar. Está na moda liminar. Se me prenderem, eu vou pedir para vocês uma liminar, né? Ou um habeas corpus, tá certo? Sim, sim. Um habeas corpus. Eu entendo que seria melhor pedir já um habeas corpus preventivo. Preventivo, então vamos pedir. Pois é, vamos pedir, porque pode complicar. Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar para suspender os efeitos do ato proferido pela Comissão Especial Processante, determinando que o procedimento retorne à fase imediatamente anterior à instrução, a fim de que seja realizada a nova análise dos requerimentos probatórios formulados pela defesa, com fundamentação. As palavras são bonitas, né, doutores? Com fundamentação idônea, caso a caso, sob pena de nulidade de todo procedimento, conclui o juiz. Eu não sei se eu vou conseguir ir lá no sítio do Dr. Luiz Felipe Guimarães, que é médico, ele é cardiologista, porque eu posso, você pede para eu falar no final, depois que a gente toma um Guaraná, eu vou dizer assim, eu quero falar sobre a fundamentação do não sei o quê, do não sei o quê. Eu vou começar a falar assim, só que eu vou me enrolar todo. O que vocês me dizem em relação a esse caso aqui? Bom, vamos lá. Você deu a palavra, né? Depois veio. Quando você fala, quando o juiz se manifesta a respeito de uma fundamentação, é por quê?
Porque quem fala nos autos é o advogado que tem a chamada capacidade postulatória, que é a capacidade de pedir em juízo. E quando o juiz pede uma fundamentação, tudo que é colocado pelo advogado, ele tem que colocar a fundamentação legal e jurídica. Legal na lei e jurídica, doutrina e jurisprudência, além do fato concreto, como o doutor Felipe acabou de dizer. Então, essa fundamentação que o juiz acabou de salientar, aí, de pedir, de ordenar, é que o advogado fundamente legalmente, ou seja, proveniente da lei, e juridicamente, na doutrina, o que os doutos falam a respeito do fato, e na jurisprudência, que são reiterados casos, dessa vez reais, e não em inteligência artificial. Foi isso que ele quis dizer. Doutor Hélio. Não, na verdade, né, você está falando, o que é eliminar? Eliminar é quando você parte do princípio que tem a fumaça do bom direito, né, e tem o perigo na demora, perigo em mora. E por isso que, às vezes, você concedeu uma liminar, porque tem o risco da coisa se perder, e tem a demora pode causar prejuízo grave. Nessa questão, quando eles abriram essa comissão, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo aí no julgado do magistrado, o direito é vivo, né? Quem já teve a oportunidade de entrar no meu escritório, eu tenho uma prateleira cheia de livros, e toda hora a gente está lendo e esses livros vão ficando velhos. Passou 6 meses e o livro está velho. Às vezes, quando a gente pega o magistrado que ele quer dar uma sentença que esteja fora do padrão, ele vai lá pegar uma jurisprudência lá de trás, ele coloca, e o advogado tem que estar atento a essa jurisprudência para combater, porque, na verdade, nós, os causídicos, a gente nada mais é do que, nada mais somos do que os argumentadores do direito. Então a gente vai lá, busca a jurisprudência correta e coloca. Acredito que os vereadores que têm 2 minutos de janela, 2 minutos de avião, né, ainda não conhecem nada, quando eles iriam começar a sua vida parlamentar, eles foram exercer aí a função de secretários, e agora eles estão começando a exercer realmente a função para a qual eles foram eleitos. Então, o que acontece? Acredito que eles possam ter pego uma jurisprudência antiga, porque a inteligência artificial promoveu essa... para eles começaram o procedimento de forma errada. Aí os advogados do prefeito que está atualmente aí de novo no poder, né, como é? Provisório, né? Provisória. O aluno interino era observou e cobrou isso do juiz. O juiz nada mais fez do que cobrar que o procedimento seja um procedimento amparado dentro da legislação e amparado dentro do direito. Eu vejo dessa forma, e não tem como a gente também contestar a decisão do juízo. Doutor Manuel Azevedo, quero te fazer uma pergunta que vale para todos vocês. Foi o que me ocorreu hoje pela manhã, de maneira bem séria, como eu sou aqui, embora eu goste de brincar às vezes, porque já estou há tanto tempo aqui no Rio de Janeiro. Mas por que o judiciário ganhou essa notoriedade? Tudo que decide-se no Brasil é nas mãos, em primeiro, do Alexandre de Moraes, depois tem o Gilmar Mendes e por aí vai, né? O mais cauteloso, ou os mais cautelosos, me parece o Fux, que está mudando a maneira de pensar, de agir, de despachar, o Nunes Marques e o André Mendonça. Perfeitamente obrigado, Ricardo. O judiciário hoje tem, não sei se isso aí é legal, quem sabe são vocês, eu e o povo todo, a condição de decidir o destino de todo mundo. E por que prefeitos, deputados, senadores, qualquer coisa, pedem liminar, pedem habeas corpus? Claro que não, a maioria não foi preso. Eu fico pensando assim, o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, está com tornozeleira presa em casa, com a saúde debilitada. O Braga Neto, general, acho que ele é general da... General 4 estrelas. 4 estrelas, está preso. O candidato a presidente, vice-presidente, estão presos. Eu vejo o judiciário peitar na figura do Flávio Dino, do Moraes, que não vai cumprir, não vai recuar 1 milímetro das decisões que tomaram. Aí hoje nós temos aqui um prefeito provisório, lá no Rio Grande do Sul deve ter outro também provisório, ou com liminar. Por gentileza, doutor Manuel Azevedo, depois o Meira, o doutor Ricardo Meira, o Tony e também o Elinho. Começa contigo. Bom, a respeito desse assunto,
Infelizmente, o nome disso é ativismo judicial. O que é isso? É o poder judiciário, que eu não entendo como poder, né? Como eu falei aqui da outra vez, ele afasta de lado o artigo 52, inciso 10 da Constituição, e se arvora a elaborar leis. Não cabe ao Judiciário, nem mesmo ao STF, elaborar leis. Quem elabora leis é o outro poder, que é o poder legislativo. O que cabe ao Judiciário é dizer se aquela lei, ao STF, por exemplo, se aquela lei é ou não constitucional. Se a lei não for constitucional, ele tem que mandar a lei novamente para o Legislativo e o Legislativo modificar aquilo ali por ser inconstitucional. Mas não cabe ao Judiciário falar que essa lei vale ou essa lei não vale e substituir a lei que não vale por outra lei feita dentro do Judiciário. O nome disso é ativismo judicial. Infelizmente, isso acontece em grande parte, ao meu entendimento, por conta dos próprios poderes executivo e legislativo. Qualquer rusgas que tenham, eles abrem mão, levam à mão o poder judiciário. Não, então vamos perguntar ao judiciário. Ah, eu digo que é isso, eu digo que não, então vamos perguntar ao judiciário. Não, então vamos acionar o judiciário. Então o poder judiciário, principalmente o STF, que a nossa Constituição não é uma Constituição enxuta, é uma Constituição que fala sobre todos os temas, todos, eu entendo isso também como um erro. E o desse tamanho, né? Exatamente. Então, tudo é assunto para o Poder Judiciário. Então, qualquer advogado hoje que pegue uma causa, por mais simplória que seja, ele na resposta à acusação ou na petição inicial, ele alega uma matéria constitucional. Por quê? Porque aquilo, ele tem condições de levar à apreciação do Poder Judiciário, que tem condições de levar à apreciação do Poder Judiciário no STF. Ou seja, até aquela demanda ser proposta no Poder Judiciário e ser decidida, vamos colocar aí 10, 20 anos. Então, isso é um erro dentro do próprio sistema judiciário. E como é que muda esse erro? Através do Legislativo. Mas para que o Legislativo mude esse erro, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar, o Legislativo, os legisladores devem ou deveriam ter assessores jurídicos capacitados para que sejam feitas leis que realmente vão fazer valer os direitos constitucionais. Muito bem. Tony. Eu não falei sobre a Câmara, eu estou encafifado aqui, né? Sim, né? pois não, à vontade. O que acontece? Falou importantíssimo isso. Você disse em relação ao Supremo, né? Mas ele falou na assessoria jurídica dos deputados. Deputado, senador. Deputado, senador. Sim. E eu não vejo outra coisa aqui. Alguém está sendo puxado a orelha nesse momento, porque quem está levando a culpa é o Pinto, é o Tassiano, Fabinho Tassiano, nem. E eu acho muito pouco provável que eles tenham feito isso. Eles passaram isso para a assessoria jurídica da Câmara, eles estão levando as pancadas agora, mas eles passaram isso para a assessoria jurídica da Câmara, para os advogados particulares, assessores, né? Ou assessor de gabinete, talvez seja advogado ou não, né? Mas não foram eles que fizeram isso, eu acredito que não. Tá? Foi uma assessoria jurídica Deixa eu colocar uma coisa aqui que vai me ocorrendo no nosso debate. Teríamos hoje, no meio da Câmara Municipal, da Prefeitura, de assessores, pessoas infiltradas para provocar o embate, para provocar a discórdia, para que Itaguaí, apesar de Itaguaí estar nessa situação, quem tem que decidir é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Mas pediu a liminar e a coisa subiu mais uma vez para o STF. Fala, doutor Elinho. Eu não vejo dessa forma, o Jota. O que acontece? É o que eu falei, o cara tem 2 minutos de vereador. Quando você vai desenvolver qualquer função, seja qual for dentro da área profissional, você tem que conhecer para você fazer direito. A gente se ampara, doutor Felipe, nos nossos livros. Mas a gente tem a internet que nos ajuda, mas a gente vai lá no livro conferir. E o que acontece? Você tem uma comissão de justiça e disciplina.
Zero formado em direito. Às vezes o advogado Joãozinho do posto, Birimbinha da bala, e por aí vão os vereadores, fazendo e fazendo mais e mais legislações inconstitucionais. Aí o que acontece? Você, determinado projeto, você manda lá para a Comissão de Justiça e Disciplina, ela olha, está constitucional. Aí sai uma lei inconstitucional, sai alguma coisa não amparada pela Constituição e depois acontece isso. Então, uma vez eu comentando até lá no gabinete do então presidente, na primeira vez que ele foi presidente, o Haroldi, ele estava falando assim, poxa, doutor, a gente precisa muito de ter um advogado dentro do gabinete de cada vereador. E isso aí já tem um pedido com relação a isso, exatamente para se evitar essas gafes, essas ilegalidades. Porque tudo que acontece no judiciário vem do legislativo, mas às vezes o legislativo não tem a competência de fazer uma legislação dentro da lei. Eu tenho um maior exemplo, eu fui fazer concurso público para procurador lá de Maricá, eu sou especialista em direito constitucional, e eu tinha que acertar 8 questões. Eu acertei 7 questões em direito constitucional, porque eu falei assim, tinha que estudar a lei orgânica de Maricá. Como eu estava sem tempo, muito atribulado, eu falei, eu vou me fixar no que eu sei de direito constitucional, que a lei orgânica ela tem que seguir o que está no direito constitucional. Eu respondi minha prova toda baseada na Constituição. Mas na lei orgânica de Maricá, tudo diferente da Constituição. Porque reprovado não pode ir para a segunda fase. Então, quer dizer, os municípios pecam por isso, então fica até um reclame. A gente precisa, dentro dos gabinetes de legislativo, ter um advogado, porque o advogado vai corrigir muitos erros nesse sentido. Olha aqui a Rose Gorito, querida Rose, que é da Assessoria de Comunicação Social da Câmara Municipal, está nos ouvindo e fala, boa tarde, meus amigos Jota, Tony Coelho, Jorge, Gilson e os outros integrantes da mesa, que é o doutor Elinho, o doutor Ricardo e o doutor Manuel Azevedo. A tua matéria de 50 segundos, daqui a pouco a gente vai colocar. Nos acompanhando também na transmissão ao vivo do Face, a Elisete Gomes, que fala boa tarde, amigos, e a todos os ouvintes da Rádio Onda FM. Antônio Pereira também fala boa tarde, família Onda FM, um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Quem também mandou alguma coisa aqui aí já estou no YouTube, é o Alex Trancoso. Boa tarde, Jota e todos os amigos da mesa. Muito obrigado, então, por essa audiência. Ricardo, o que tu fala para a gente fechar esse tema? Se o doutor Azevedo, Manuel Azevedo, quiser falar mais alguma coisa, para que a gente possa abordar outros assuntos, eu ainda tenho que chamar também um pequeno intervalo, hein, doutor Ricardo? Bem pertinho do microfone. O tema ainda está em voga mesmo, que o texto central disso é o uso da inteligência artificial, não é? Da inteligência artificial. Então, como é que ela funciona? Você cria um mecanismo, você abastece ele, vai dando rotinas, como ele tem que trabalhar. Então, ele não vai buscar dados antigos, livros antigos, decisões. Se tiver que buscar, busca recentes. Como ele não acha, ele cria. Sim. Então, é isso que deve ter acontecido. Foi o caso do sentido do Paraná, que teve um recurso e o tribunal chamou a atenção e o advogado foi até suspenso pela OAB. Não sei se foi provisoriamente ou definitivamente, perdeu a carteira dele, né? Então, o exemplo, o negócio dos bancos ter perdido bilhões de dólares, né? Que loucura. Eu quero falar depois também do avião misterioso, né? Que já está em São Paulo. Isso. Descaracterizado. Pousou lá em Porto Alegre. Porto Alegre, chegou a coisa. Então, agora, por que ele foi direto para Porto Alegre? Isso tu não sabe, mas eu sei. Veja bem, o Flávio Dino deu uma recuada e botou que ele quis dizer que as decisões dos tribunais estrangeiros só têm eficácia aqui após sancionado pelo STF. Tudo é o STF. Isso não precisava nem dizer isso, porque isso isso está na Constituição. A gente já sabe, todo operador de direito sabe que qualquer decisão estrangeira tem que passar. Eu fiz uma citação de uma pessoa que está nos Estados Unidos. A citação foi feita pelo STF. A carta pregatória, rogatória, tem que sair via o STF para lá, para mandar para o tribunal de lá, e o tribunal distribui para a comarca que vai ser dirimido. Porque olha, a Suprema Corte recebe da Suprema Corte daqui. Aí de lá ele caminha para o tribunal regional, ou vai direto para o juiz, não sei como é que funciona
a organização judiciária americana, né? Aqui teria assim, o Tribunal de Justiça passa manda para o juiz da comarca. Lá também pode mandar até direto, que talvez não tenha isso. Então, esse é que eu quero dizer. O uso indiscriminado da inteligência artificial, eu acho que no direito não devia usar. Para redigir petições, o cara tem que ter a capacidade cognitiva. Se ele vai usar essas inteligências, o que vai acontecer? Ele começa a limitar o seu raciocínio. Ele não pensa. Porque, como Sim, se baseia tudo eu digo na assim, quanto mais eu estudo, mais eu leio, eu estou vendo que eu sei muito menos. Então tem muita coisa para saber. Cara, eu não sabia disso. É verdade. Olha aqui, Edinaldo José está dizendo o seguinte: boa tarde, Jota e todos da mesa. O Edinaldo José, estou ouvindo o programa aqui em Brasília. Ai, que benção, hein? Olha só, hoje participei de um grande ato público em defesa do SUS. Eu tenho áudios aqui, o povo está se empolgando. O Alex Trancoso está me mandando um áudio de 2 minutos, virou sócio da rádio. O Hércules Oliveira de 1 minuto e 28. Cadê a matéria que eu recebi da Rose Gorito, pequenininha? Vamos pegar no intervalo. Pegar no intervalo. Então vamos para o intervalo, já voltamos. Eu atendo o Alex, o Hércules Oliveira, as pessoas que estão mandando alguma coisa aqui para a rádio. E eu quero voltar no tema com o doutor, em especial, o doutor Manuel Azevedo, que está hoje. Depois vou ter que virar e botar ele aqui na frente, né? Tá bem de lado, para todo mundo ver como é que o cara tá bonito, gente. Tá de galã, O cabelo dele é bem penteado, a barba dele é bem feita, né? Eu fiz a barba ontem, já tá saindo. Ele tem um óculos que é importado, né? É de grau, Homenagem ao programa, né? É de grau. É de grau, mas ele dá mais dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Então a beleza está nos olhos do radialista Jota. O Rábula. O rabo, o terno, o relógio dele é um troço de doido, ele usa 2 anéis, ele tá com uma gravata bege. Não, olha o detalhe. Olha o nó. O nó eu nunca vi um troço desse. É um nó Eldred em inglês. Eldred de inglês. Os meus nós, quando eu trabalhei sabe que eu trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região, que eu era O assessor saudoso Melo Porto. do saudoso Melo Porto. Eu fiz uns nomes, me ensinaram, doutor Tarciso, outro, ô gaúcho, é assim. Aí cheguei em casa, tentei treinar, não consegui. Aí levei as gravatas, chamei o doutor Caldo, que era meu chefe. Olha como é que eu sou. Doutor Caldo, me ajuda aqui. Ele, pá. E essa aqui, que é isso? Eu tinha já umas 7 gravatas, que eu comecei com 2. Todas com nó pronto. Todas com nó pronto, eu trouxe uma bolsinha, era só enfiar e puxar. O nó de gravata que eu sempre gostei era do Fernando Henrique Cardoso, que é meio de lado. Tu não fica tão sério, né? O nó fica meio assim. É o clássico. Fica meio pro lado. Mas Já esse aqui, aqui no microfone fala. esse lá do doutor Não, isso Azevedo, aí é brincadeira. eu já tentei fazer. Olha, sinceridade. Tantos anos de tribunal, Nunca tinha visto. nunca tinha visto. Eu já fiz borboleta. Vou aceitar como um elogio. Não, mas eu elogio. Esse nó dele, e ele, a figura dele, que é a segunda vez que nós estamos juntos, Muito obrigado. tem que estudar esse homem. Nossa. Daqui a pouco voltamos. Troca de ideias. É uma rádio te ajudando a viver melhor. A metade é dele, cara. Pode fazer assim? Todos os
Existe vários tipos de habeas corpus. Cultural. O preventivo. Preventivo. Pra você não, quando vier com a prisão, você fala, tô aqui com a habeas corpus. Tá precisando de assessoria jurídica aqui. Tá precisando de assessoria jurídica. Você já ouviu Não, falar? se me prender, eu tô indo. Apresentação. Já perguntou pra ele o que J. Neto. Debates da 1 da tarde. Não, é preciso porque a delegada falou, o seu cliente está preso em flagrante. Eu falei, mas qual o flagrante? Rádio te ajudando a viver melhor. Com J. Neto. Facultativo, esperado, retardado, preparado, forjado. Existem diversos tipos de flagrantes. Aí ela ficou olhando para mim assim e falou nada. Você vai falar o que não sabe? Falou a delegada, né? Vamos lá. Comunicando. J. Muito bem, vamos lá, tem que ser tudo rapidinho, porque a gente estava decidindo na pauta, que é decidida também no intervalo, que a gente vai falar por que não o impeachment até agora do Alexandre de Moraes, essa decisão do Flávio Dino. Outro cara tem tudo, né? Já está sendo elaborado o meu habeas corpus preventivo, né? Que eu vou deixar na gaveta ali da direção. Quem é o primeiro? É o Alex Trancoso? Hércules. É o Hércules Oliveira. Boa tarde, Hércules. Boa tarde, Jota, Dá uma acelerada. Tony, Ricardo, Zelinho. Outro amigo cara que me perdoe de falta a memória do nome. Ai, meu pai. Jota, você foi muito bem no seu comentário, por seguir respeito aí a sua autoridade, né? Tanto como a figura do ex-presidente, como o Paulo Alberto, e tantos outros que estão presos segundo as narrativas de golpe e tantas outras coisas que esse STF diz. E, no entanto, esse mesmo STF libera bandidos, traficantes que saem pela porta da frente do presídio e está tudo certo. E pasme, e tem pessoas que ainda apoiam esse governo que está, um governo ladrão, que já está na cara, que a toda hora sai escândalos de fraude de INSS e tantas outras fraudes que eu já até perdi inúmeras contas, e pessoas, professores de faculdade, pessoas que têm um QI a mais do povo, apoiar um governo desse. Isso é lamentável. É porque a água ainda está batendo na canela. Na hora que bater na canela dessa gente, eu acho que eles vão acordar comigo. Obrigado, Hércules. Alex Trancoso, eu vou pedir para vocês, na próxima, mandarem áudio até 1 minuto, né? Senão vai para folha de pagamento. Estão virando comentaristas mesmo do nosso programa e eu não exploro a presença dos que recebem aqui e que pedem vale a cada 15 dias. Não a mim, eu também peço, mas a direção da emissora da Fundação. Trancoso, boa tarde. Boa tarde, Jota, todos os amigos aí da mesa. Então, eu acho que quando a política não se dá o respeito, Jota, o judiciário tem que interferir sim. Ontem eu ouvi estarrecido um áudio vazado, provavelmente de um ex-vereador aqui de Itaguaí, que já teve outros áudios aí também vazados. Foi aquele caso de tentar incriminar o prefeito, colocando droga no carro dele. Ontem eu ouvi o áudio dele falando que ia usar a própria esposa, que é uma vereadora aqui de Itaguaí, para poder incriminar um colega de trabalho. Tudo pela a ânsia do poder. Então, assim, aonde a gente vai chegar? A quem a gente pode recorrer? Somente ao judiciário. Porque se o camarada é capaz de colocar droga no carro do prefeito, usar a própria esposa para incriminar um colega de trabalho dela, dizendo que o rapaz assediou sexualmente. Isso pode trazer consequência tanto criminal para o rapaz, seja ele quem for, quanto levar à cassação dele. Enfim, não é esse pessoal que eu gostaria de ter no comando da prefeitura. Obrigado, Trancoso. Já tem a matéria da Rose Gorito? Tá no ponto? Tá rodando ainda? Então, deixa eu dar sequência aqui. Se não der para colocar, eu coloco amanhã. O Tony está no programa também, está falando pouco o Tony hoje. Bom, vamos lá. Doutor Manuel Azevedo, teu conhecimento, a tua experiência, como do Elinho, do Meira, do Tony, todo mundo tem um pouquinho de experiência, alguma coisa, mas me parece que tu tem uma larga experiência, né? Na tua profissão, tu é criminalista, né? Sim. Tô certo, né? Sim. Por que o pedido de impeachment, temos 41 assinaturas de aprovação do Senado Federal que não se movimenta, o
Davi Alcolumbre não se movimenta, o outro lá também, o Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados. Por que esse impeachment não vai para frente, doutor Azevedo? Bom, primeiramente vamos pensar da seguinte forma. Para que você tenha um processo de impeachment, você tem que ter a maioria absoluta, que seria 41. Já me falaram, sim, isso para ser aceito, para ser aberto um processo de impeachment. Só que os senadores, eu acredito que eles saibam, mas eles não informam a população, que mesmo aberto o processo de impeachment, quem vai presidir esse processo é o presidente do STF, que hoje é o Barroso. Ou seja, o presidente do STF vai presidir um processo de impeachment contra um colega. Contra um colega, e ele que vai decidir se há vício de formalidade ou de materialidade naquele processo. Então, entendo eu que jamais isso vai ser conseguido. Então, por que é feito? Por que é feito? Por que os senadores fazem tudo isso e é feito? Seria uma tentativa ou seria para demonstrar ao público, ao povo, que não, eu tô contra, tá? Vota em mim na próxima porque eu tô contra. Agora, mesmo que consiga fazer o processo, mesmo que o processo de impeachment vá à frente, para que um ministro seja destituído, seja impeachmentado, precisa de 2/3 da maioria, chama-se de 2/3 da maioria qualificada. E essa maioria qualificada de 2/3 são 54 senadores votando para que ele seja impeachmentado. Aí fica a pergunta, será que consegue? Fica a segunda pergunta, por que isso não é falado para as pessoas? Porque se já é difícil conseguir 41 assinaturas... Isso não é falado pela grande mídia, que tem a cobertura, mas a grande mídia parece estar toda ela comprometida. Mas nós não, né? Nós não. Aqui é uma mídia mais ou menos independente até certo ponto. Sim, e nós falamos o que é... Até agora aqui, as 2 vezes que eu estive aqui, você nunca disse para mim, não fale isso, não fale aquilo. Exatamente, eu não faço essa censura. Então, o que o rapaz disse agora, exatamente. O ladrão, enfim, eu nunca chamei ninguém aqui. Eu não sou bonzinho, não. Eu até digo fora do microfone, J. Neto, pô, que legal que você... Não, eu sou essa pessoa, eu sou sempre o mesmo. O Tony tem 40 anos que me conhece, eu sempre fui a mesma pessoa. Eu acho até que eu me acalmei um pouco mais, que eu era bem danado. Mas eu nunca chamei, por exemplo, dizem que o Lula é ladrão. Eu nunca falei isso aqui no microfone. Até porque é o princípio da presunção de inocência do artigo 5º da Constituição. Eu nunca chamei um prefeito aqui de Itaguaí de incompetente, nem secretário. Eu abordo os assuntos, porque eu sou profissional, eu tenho 2 registros em Porto Alegre. Meu primeiro registro foi em Porto Alegre, eu fiz questão que o jornalista também fosse na capital do Gaúcho. É coisa do gaúcho lá, que a gente é bem bairrista. Mas enfim. O mais importante é abrir a mente da população para que eles consigam ver a situação como um todo. Exatamente. E não só como uma parte. Não, esse programa é muito transparente, né? Aqui nós temos o quê? O que nós temos aqui? Um copo plástico. Não, isso aqui é o que eu estou te apresentando. Nós temos o plástico, a essência é o plástico. O mais importante não é o que te apresentam, sim a essência do que te apresentam. É o plástico. Essa que é a verdadeira missão do radialista e da imprensa. Muito Entendo bem. eu. Jota, obrigado. doutor, Diga. O nosso grande problema, assim, eu acho que já passamos da época de se fazer uma emenda constitucional para que o próximo Congresso seja uma Assembleia Nacional Constituinte. Precisamos mudar, porque já está provado que a Constituição de 88 está com muita falha. Então ela precisa ser revista. Principalmente atribuições no judiciário. Principalmente atribuições do STF. Agora, o que é mais grave, que eu vejo assim, que é mais ofensivo, é assim: quem fiscaliza o gato é o rato, e quem fiscaliza o rato é o gato, ou seja, vice-versa. Então eu finjo que não te vejo. Fiscaliza ou tenta não, eu matar? finjo que não te vejo, você finge que não me vê. Porque quem vai julgar os ministros do STF é o senador. E é o senador que é julgado pelos ministros e os deputados. Então, o que acontece? Se cria essas legislações aí falha, como esse regulamento interno, onde o presidente da mesa
da casa, ele fala, não, eu vou colocar quando eu quiser, ele está amparado pelo regimento interno. Então nós temos que ter uma mudança significativa nesse regimento interno, para que, se tem uma maioria, o processo consiga andar, a exigência do povo, até porque o deputado ele é representante do povo e ele, o poder emana do povo, então ele que tem que chegar e falar em nome do povo, porque o poder do povo é exercido por meio de seus representantes legais, que são os deputados e os senadores, apesar dos senadores serem os representantes do Estado. Então, a gente precisa de uma mudança significativa. Última instância do Judiciário, STJ. Deputado, senador, prefeito, tem que ser julgado lá na primeira instância, no juízo ACOR. Ah, tem que ter um quórum qualificado. Se coloca aí 3 juízes, para o cara não começar sozinho, e dali vai subir para o pleno do tribunal, para ser julgado, até chegar o STJ. O STF tem que dizer só assim, ó, igual na maioria dos países europeus, igual é lá nos Estados Unidos, na Suprema Corte. STF tem que dizer, é constitucional ou não é constitucional. Então, o grande problema passa pela nossa Constituição de 88. Eu que já tive a oportunidade de ler quase todos os ministros, eu me sinto ofendido e fico triste de ter estudado direito, porque o cidadão comum que não conhece o direito sofre. Imagino a gente aqui, ó, que estuda isso diariamente, a gente está nos tribunais, é uma dor muito grande ver o direito ser aviltado e as pessoas tomarem o direito da forma que eles querem, sem se recorrerem à doutrina e à legislação vigente. Tony Coelho, por favor. O Supremo se manifestou em relação ao IOF, né? IOF e IOF. E aquilo ali, ele não se meteu porque ele quis. Aqui também, o juiz também não se meteu e deu uma decisão porque ele quis. Então, a justiça, ela não está intervindo no... Provocada. Não está, ela está sendo provocada. E ela tem que ser provocada. Então não é, o Alexandre... E outra coisa, não é o Alexandre, ele recebe da... tirar, né? O erro não está aí. O erro não está aí. O erro está no ativismo judicial, né? E por que isso? Porque esses 3 que você falou, é o Nunes Marques, o André Mendonça. Cássio Nunes. O Fux é amigo do Bolsonaro. Os outros 2 foram indicados por ele. Os outros indicados pelo Lula. O Alexandre pelo... É isso aí. O Alexandre pelo Michel Temer. Por isso que na outra a gente falou, na passada, que tinha que se encontrar uma fórmula diferente de ser um concurso com amplo saber jurídico, com prova de pontos, né? Idade mínima, idade máxima, né? Que não fosse esse tempo todo. 4 anos, temporário. Não, mas se fosse concurso, não, aí não precisava, o cara não vai fazer concurso. Ô Tony, não, concurso não, porque o cara vai ficar lá já atendendo alguém, recebendo ordem de alguém. Podia ser rodízio, rodízio entre os tribunais, vai lá e volta. Isso daí, 4 anos para um ministro do STF já é o suficiente. Mas, Tony, o que a gente cobra não é a questão... que a gente está questionando a decisão do ministro A ou do ministro B. O que a gente cobra, principalmente nós causídicos, o que a gente fica doente é de ver um julgamento acontecer sem ter amparo na lei. A gente está vendo aí processo sem individualização da pena. O doutor pode aqui falar melhor, que ele é especialista, eu sou policial militar, reformado. Eu jamais vi na minha vida profissional alguém ser punido pela justiça sem individualização da pena. Hoje você está vendo por lote. Ali não tem nem individualização da conduta, que dirá da pena. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu até estava falando da conduta, eu puxei a pena. Doutor Aninho, eu tenho 2 coisas. Eu tenho que colocar a Câmara Municipal e tenho que fazer essa pergunta que faço agora. Como é que é? Por que o Davi Alcolumbre não pauta?
também. Por que ele não pauta? Então? E se Não ele pauta não- porque não quer. E se ele não pauta, É o motivo. e se ele não pauta, por que os outros senadores não entram com o processo de impeachment do próprio Davi? Já entraram, mas ele não pauta porque está amparado pelo regimento interno. Isso é dele, E é isso que tem que prerrogativa mudar. Então, não, olha só. Todo o processo de impeachment alguém de um cargo, a pessoa tem que ser afastada do cargo. Sim. Sim? Então fica por 120 dias que é o prazo que eles têm para julgar aquilo. Então, se é o momento que ele pautar, o cara sai do STF. Então ele não pauta. Porque tem Então, rabo preso também. Esse é o motivo, ele não pauta. Não porque é vai rabo sair. preso. O gato julga o rato e o rato julga o gato. Tá bom, aprendi essa também. Doutor Manuel Azevedo. Não, mas só para complementar o que o Tony falou, Porque eu estou estourando. há processos Ah. que não foi provocado pela PGR. Inclusive, há alguns que a PGR mandou arquivar e ele mandou prosseguir. Paulo Gonet. usava um cabelão, encurtou o cabelo, mudou. Ô Jota, o doutor Felipe, eu falei aqui que um professor meu lá, tempos atrás, quando eu comecei a faculdade, ele falou, ó, essa questão de foro por prerrogativa, isso aí é só história para inglês ver. Isso aí é uma forma jurídica de se perseguir adversário sem que ele tenha o direito à ampla defesa. E a gente está vendo isso acontecer agora. Depois de mais de 20 e poucos anos de ter ouvido isso, 30 e poucos anos, eu vejo isso acontecer. As pessoas sendo julgadas, eu estou falando em especial dos senadores e os deputados, direto pelo STF, em foro único, né? Em instância única, e ele não tem condições de se defender, igual aquele que vem lá desde a primeira instância. Então, por isso que eu defendo que todos os cargos públicos, todos eles, têm que começar lá na primeira, mesmo que na primeira já tenha um colegiado de três julgadores. Eu já defendo que todos os cargos públicos devem ser ad nutum, livre nomeação, livre exoneração. Muito bem. Doutor, para simplificar, vocês vão ter que vir 2 vezes por semana, como veio o Tony Coelho. Amanhã o Tony só tá aqui me de convidar. novo. Está convidado já, pelo amor de Deus. Não, você não é convidado, você é integrante aqui. Já saiu no Diário Oficial a tua nomeação. O debatedor do Troço de Ideias. Ainda tem gratificação por mérito. Nomeação ad nutum. Adnuto, é isso aí. O caso do Flávio Dino, o que esse senhor, excelentíssimo senhor ministro, enfim, amigo do Lula, lá do Maranhão, tem um monte de troços que ele fez errado quando era governador, mas está com todo o poder e eles vão que vão, né? Porque está dando certo. Ou pelo menos está segurando a barra pesada. O que o ministro Flávio Dino colocou ali, ele não colocou nada mais, nada menos do que já está no Código de Processo Penal do artigo 5º ao 9º. Né? Que é a territorialidade, o princípio da territorialidade, extraterritorialidade e tal. Então, a lei Magnitsky, que vem inclusive de um advogado, né? Sim. Do Sergei Magnitsky. Que Ele foi homenageado, né? Isso, foi homenageado por conta de corrupção, que ele foi falar sobre corrupção, enfim. O que acontece ali é que a lei, ela não vem do Poder Judiciário americano, é uma lei que vem do presidente americano. O Brasil, por tratados em convenções internacionais, ele tem que aderir às leis, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional e tal. As outras leis, elas têm que ser, realmente, elas têm que ser pautadas, elas têm que ser rechaçadas, não, elas têm que ser referendadas pelo STJ. Não, mas decisões de tribunais. As decisões dos tribunais. Só que ali não é a decisão de tribunal. Entendeu? Ali não é uma decisão de tribunal. Obviamente que uma decisão do Flávio Dino vai impactar no Brasil e vai impactar não for aceita aqui, o que vai acontecer? O que já está acontecendo. Um prejuízo de 40 bilhões dos bancos. Podemos ficar sem GPS, podemos ficar sem sistema financeiro, podemos ficar e-mail. Então, essa territorialidade e extraterritorialidade de repente eu não consigo viajar em janeiro para o são para leis específicas
São para leis específicas. Agora, o poderio americano, ele é muito grande. A Rússia quis brigar, perdeu. A China quis brigar, perdeu. Então, realmente, nós vivemos num sistema... E o Brasil já está onde perdendo, vai perder. o dinheiro que nós usamos para poder fazer tudo isso é o dólar. Então, Sim. o dólar é que dita tudo no país. Mas o presidente E no Lula mundo. quer criar uma nova moeda. Então, Olha aqui, para fechar o placar de cada um daqui a pouco, do jogão de hoje à noite. O Gil está nervoso, eu tô, o Tony tá, o Jorge. Um resumo em 59 segundos do que rolou ontem na sessão da Câmara Municipal de Itaguaí, presidida pelo Haroldinho. O plenário atua em defesa da educação e saúde. Na manhã desta terça-feira, a 23ª sessão começou com 1 minuto de silêncio em homenagem a Aparecida de Azevedo, irmã do vereador Alex Alves. Entre os destaques, o presidente Haroldo Jesus apresentou demandas de mães da Escola Municipal É a voz da Rose, Popular, né? que pedem a suspensão das aulas devido à infestação de piolhos de pombo. A solicitação foi incluída na pauta pelo presidente da Comissão de Educação e Cultura, Agenor Teixeira. Também foi discutido o caso do bebê Davi, que aguarda atendimento determinado pela Justiça. Haroldo pediu que a Prefeitura execute o atendimento com urgência. A sessão contou com a presença dos ex-vereadores Karine Brandão e André Arete. Acompanhe tudo que acontece por aqui e veja matéria completa em Muito bem, muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro querido Tosi. Alô, Tosi, um abraço para ti, para Cíntia. Boa tarde, meu amigo. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Vou girar aqui, Tony. Bom final de semana. Não, você volta amanhã. Até amanhã, então. Resultado hoje no Gigante da Beira-Rio. Ruas de Fogo, 50 mil, mais um pouquinho. O Internacional tem que ganhar por 1-0 para ir para os pênaltis, ou 2 gols de diferença para liquidar essa potência que é o Flamengo. Qual é o placar? 1-1, Flamengo campeão dos pênaltis. Doutor... Não, 1-1, Flamengo é campeão direto. Ah, então é campeão direto. Meu placar no jogo passado seria Internacional 1-0 e o Flamengo conseguiu fazer um gol de bola parada. Do escanteio que não houve. E, exatamente. Eu teço os elogios mais uma vez ao Gilson Souza, que é isento, e ele sabe que hoje o Internacional vai entrar com o time completo e o placar hoje vai ser 2-1 e mais uma vez aquele garoto apavorado do Flamengo vai jogar lá para as alturas. E quem vai seguir é o Internacional. Vai ser o Internacional. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Muita saúde e muito dinheiro. Doutor Manuel Azevedo, tu é tricolor, né? Eu sou tricolor. E na qualidade, eu gravei aqui, na qualidade de tricolor, né? O Flamengo tem 2 torcidas. Uma contra e uma a favor. Tu é da contra? Eu sou da contra. Então qual é o placar? 3-0 pro Internacional. Passa no ali para ter. Vale já. Vai ter um vale. A sorte do Vasco. Eu adoro a torcida, tá? Eu adoro a torcida do Flamengo. Sim, é uma torcida vibrante. Não, sou um crente dele. Não. Não tá ligado o microfone dele aqui, ô Gilson? Tá ligado? Tem que aproximar. Fala aí, Ricardo. Qual é o placar, Ricardo? Então, eu desejo aos torcedores do Internacional a sorte que o Vasco teve sobre o Santos. Deve dar uma goleada de 6-0 no Flamengo. Não, isso é nem, pelo amor de Deus. Não, mas pode dar de 3, né? Eu não vou dar placar, porque eu tenho que dar placar também, né? Lógico, né? Eu vou dar o placar. Tá todo mundo te olhando aqui. Eu vou dar o placar. Vou dar o placar. 3-1 pro Internacional. Vamos ganhar, Nandi? 3-1 pro Inter. Gilcinho, tu, Gilcinho? 1-0 Flamengo. Vou fazer um bolão aqui. De novo, 1-0? 1-0. O Inter vai segurar até metade do segundo tempo. O Flamengo no contra-ataque mata o jogo. Tá bom. Ó, isso dá justa causa, né? Dá justa causa. Não viu o que ele falou? O microfone, liga aqui. Viu o que o Gilcinho falou? Ah. O Inter no contra-ataque, mas vai ser o contrário. Quem vai segurar hoje vai ser o Flamengo. E o Inter no contra-ataque, exatamente isso que o Gilcinho falou. Se o Inter abrir, toma mais no primeiro tempo. Se for pro ataque, se for pra frente. Já viu o ataque do Flamengo? Departamento pessoal também. Até amanhã, se Deus quiser. Já tá de aviso, né? As Já tá de aviso, né? notícias do dia. Um balanço dos fatos Pergunta políticos se ele arrumou outro emprego.